Vamos girar os assuntos aqui. Vamos falar sobre o COAF. O presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, quem lembra do COAF, hein? Para o Ministério da Fazenda. O órgão é responsável por fiscalizar transações financeiras, evitar a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens. Atualmente, esse órgão, o COAF, é subordinado ao Banco Central e esteve vinculado à Fazenda até o governo Michel Temer. Ele agora vai estar sob gestão de Fernando Haddad, que assume a pasta da Fazenda. Quero ouvir você sobre isso, Rodrigo Constantino. Então, Aros, olha que interessante, né? Quando o ministro Paulo Guedes defendeu essa mudança, houve uma baita gritaria, né? E o ministro Paulo Guedes estava, a princípio, abrindo mão de poder e delegando para uma entidade que ele mesmo defendeu e, graças ao governo Bolsonaro, se tornou independente, por lei, coisa que o PT nunca defendeu, né? E, graças a isso, temos um Banco Central independente, com a missão de combater a inflação e com o presidente que foi reconhecido como o melhor banqueiro central do planeta, né? Fazendo um trabalho independente. O que o PT quer e sinaliza com isso? O controle de tudo, uma vez mais. É um partido com uma mentalidade totalitária, né? E vamos lembrar de um outro detalhe interessante que passa batido, né, por aí pela velha imprensa. O COAF foi aquele órgão que identificou movimentações suspeitas, que tinha uma lista lá no Rio de Janeiro, na qual o senador Flávio Bolsonaro era o 17º nome, com uma movimentação de 1,2 milhão de reais. Ah, agora a turma já lembra, a tal rachadinha, que foi atribuído a uma rachadinha sem maiores necessidades de evidência ou prova, né? Mas pela movimentação suspeita, o Queiroz e tudo mais, surgiu ali a denúncia de rachadinha da família Bolsonaro. Pois bem, o primeiro nome dessa lista do COAF era André Siciliano. 50 milhões de reais movimentados. 50 milhões de reais. E quem é André Siciliano, além de, obviamente, petista, né, e foi presidente até da Alerj lá, ele é alguém já indicado para uma secretaria importante nesse próximo governo. Quer dizer, tudo nesse Brasil virou palhaçada, virou piada, Aros. Nós vamos lidar aqui com um escancarado duplo padrão, né, de quem grita, pega ladrão e sai correndo porque, via de regra, foi quem meteu a mão. E nós vamos ver uma coisa impressionante. A velha imprensa toda em silêncio. Ela toda quase sendo cúmplice desse duplo padrão e dessa seletividade. Aquilo que eles cobravam com lupa e, quando não encontravam pelo em ovo, às vezes desenhavam esse pelo no ovo para atacar o Bolsonaro, eles vão agora fazer vista grossa, fingir que não viram o elefante na sala, o bode fedido, entendeu? Então, de novo, COAF já passou a ser uma palavra agora proibida nas redações, porque eles vão ter que lembrar dessas coisas incômodas que eu trouxe à tona. Agora são 5 horas mais 27 minutos. Ô Conrado, acho que foi o Milor que disse, né, que a cada 15 anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos 15 anteriores. É bem por aí com a história do COAF, né? Há 15 minutos, eu acho, né, Aros? Porque a gente tem que... Meus amigos, COAF, tá? Quando o Bolsonaro chega no poder, o Bolsonaro pega o COAF, que está vinculado ali ao Ministério da Economia, e leva para o Ministério da Justiça, que era do Sérgio Moro. Vocês se lembram disso? Nessa época aconteceu algo muito importante, né? A gente teve dentro dos agentes da Receita Federal descobertas de algumas questionáveis relações financeiras, vamos dizer assim, para não dar outro nome, do Gilmar Mendes, da mulher do Gilmar Mendes, do Toffoli, da mulher do Toffoli, e aí nós tivemos a primeira censura, a revista Cruzoé, que trouxe isso para todos nós e tudo ficou em silêncio. A partir de então, foi votado lá no nosso Congresso um ataque contra o governo Bolsonaro, que era para acabar com essas criações dele de tirar o COAF da economia e jogar na justiça. Aí todo mundo votou para trazer novamente o COAF da justiça para a economia. Votaram lá o PT, o PDT, o PSOL, PCdoB, PSB, além de todos os outros do Centrão também aí acabaram votando contra. E aí aconteceu esse segundo ponto, que é o que o Constantino acabou de trazer para nós, que ele sai do Ministério da Economia e vai para o Banco Central.
E exatamente a reclamação que se tinha é que o COAF não poderia ser um órgão político, de perseguição política. Agora, adivinha o que vai acontecer? Ele vai cair nas mãos do Fernando Haddad, o nosso super ministro da Economia, um cara muito capaz, com muito bom senso, que tem muito discernimento, muita autonomia de voo aí para enxergar o futuro da nação. É o único ministro da Economia que acha que, em vez que ganhos da economia financeiros de geração de riqueza é algo apartado, né, da generosidade e da caridade com quem precisa de ajuda. Não enxerga que só vai sobrar dinheiro para ajudar os mais necessitados, que são aí, que não tem família para ser ajudados, ou que não tem um auxílio das instituições de caridade, ou que não tem um auxílio da própria benevolência dos grandes empresários. Agora, né, vai acabar colocando todos esses empresários, aumentando uma lista de impostos aí, e não entende que essa riqueza, para ser distribuída, tem que ser gerada exatamente por esses empresários, Aros. Já são 5h30, complementando quem nos acompanha pelo rádio. Ô, Vilela, e para você, como fica essa questão? COAF para lá, COAF para cá, onde deve estar o COAF na sua análise, Vilela? Olha, Aros, eu vou na linha de que ele não deveria mudar de onde está. Eu me lembro bem das discussões que se teve, muito bem rememoradas aí com detalhes pelo Conrado, de quando houve aquela questão de vai da Fazenda para a Justiça, da Justiça para a Fazenda e aquele questionamento. E eu vejo que esses episódios, né, nos mostraram, e a sequência disso nos mostrou que, de fato, me parece que o lugar certo é o Banco Central, enquanto órgão técnico que tem um controle autônomo, né, desalinhado de uma ingerência mais direta do ponto de vista político, e tanto que nesse período em que ele está sob o comando do Banco Central, nós tivemos poucos escândalos de vazamento indevido ou de situação como essa. Quer dizer, me parece que, de fato, é um órgão que faz a leitura técnica e que repassa as informações que sejam pertinentes, que sejam adequadas para os órgãos de controle, para os órgãos que, eventualmente, tenham que fazer a apuração. Então, no meu entendimento, é um retrocesso retirar do Banco Central o comando, o controle do COAF. Ao meu ver, realmente deveria permanecer. Nesse ponto, é mais um erro do governo eleito que já está colocando os pés pelas mãos em algumas situações.